Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Aqui no canal eu trago todas as quartas-feiras conteúdo sobre a carreira do DBA SQL Server, sobre alguma funcionalidade do banco de dados SQL Server, para você que deseja ser um DBA, trabalhar com esse banco de dados, possa aprender desde já como que você faz as atividades dentro desse banco e principalmente o que você precisa aprender para conseguir a sua tão sonhada primeira oportunidade dentro da área de banco de dados. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o SQL Profiler, que é uma ferramenta do próprio SQL Server da Microsoft, que é utilizada para realizar um acompanhamento, uma espécie de monitoramento de tudo aquilo que está sendo executado nos bancos de dados da sua instância do SQL Server. E aí você tem nela algumas informações muito relevantes, muito importantes, como o tempo de execução daquele comando, a máquina que executou, a aplicação, a hora que ele começou, a hora que ele terminou, quando que fez a conexão, quando que terminou a conexão, enfim. Você vai aprender aqui vários itens, vários tipos de eventos que você pode rastrear através dessa ferramenta e com certeza ela vai te ajudar muito aí no seu dia a dia de trabalho. Eu particularmente uso ela todos os dias no meu dia de trabalho como DBA SQL Server e ela me ajuda muito nas atividades que eu preciso fazer aqui no meu dia a dia. Antes da gente começar aqui de fato a mostrar sobre a ferramenta, se você é novo aqui no canal, faça sua inscrição, ative as notificações para receber as próximas avisos quando surgir aqui alguma nova live ou até mesmo algum vídeo aqui que seja disponibilizado no canal. Deixe já o seu curtir desde já, isso ajuda muito aqui a gente também a espalhar o conteúdo, espalhar o vídeo para mais pessoas que também desejam entrar para a área de banco de dados SQL Server. E se você tem algum amigo, algum colega que também deseja entrar para a área ou está começando aí a sua jornada como DBA, compartilha com ele também esse vídeo, tenho certeza que vai ser muito útil, vai ajudar bastante também no dia a dia dele. Bom, vamos então aqui para a tela. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu estou conectado aqui na minha instância do SQL Server 2017, na minha máquina local, e nós vamos utilizar alguns bancos de dados que eu tenho aqui dentro, mas principalmente o banco Adventure Works 2017. Dentro dessa instância, eu tenho aqui várias bases de dados, e aí quando você cria um rastreamento ou até mesmo um trace, como é costumeiramente chamado no meio de banco de dados, você se conecta a uma instância e aí você pode rastrear tudo que está sendo executado em todos os databases que existem dentro dessa instância em específico que você está conectado, beleza? Então nós vamos aqui agora para o SQL Profiler. Como que você abre o SQL Profiler? Você vem aqui em ferramentas, dentro do Management Studio, e ele aparece aqui SQL Server Profiler, para que você possa abrir aqui a ferramenta através desse menu rápido aqui dentro do SQL Management Studio, e você pode vir também aqui e simplesmente buscar por ele, digitar aqui Profiler, uma vez que ele já esteja instalado, né? E aí ele vai aparecer aqui o aplicativo para você abrir ele de forma independente. Algumas informações aqui importantes, relevantes sobre o SQL Server Profiler. Nas versões mais antigas do SQL Server, ele era uma ferramenta que vinha junto com um pacote que era licenciado, ou seja, ela era uma ferramenta paga, basicamente. E aí, para você ter acesso ao SQL Profiler, você tinha que comprar uma licença e aí você tinha a possibilidade de realizar a instalação das ferramentas avançadas do SQL. E aí, nessas ferramentas avançadas, vinha o Management Studio e vinha embutido também já o SQL Server Profiler e o Tuning Advisor também, que é uma outra ferramenta que auxilia na parte de otimização de queries. Nas últimas versões que nós temos do Management Studio, a partir da versão 2017, a versão 17, né, do Management Studio, ela ficou gratuita. E aí, consequentemente, o Profiler, que é meio que embutido ali no Management Studio, também passou a ser disponibilizado de forma gratuita. Então, ele está dentro do pacote do Management Studio agora. Quando você acessa o site da Microsoft, faz o download gratuito do Management Studio, instala na sua máquina, automaticamente ele já vai instalar aqui o SQL Server Profiler, que você pode utilizar para rastrear o que está sendo executado ali dentro do banco de dados, dentro da sua instância SQL Server. Além disso, essa ferramenta ela é extremamente útil
para duas situações que são comuns no dia a dia do DBA. A primeira delas é monitorar algum processo que esteja com lentidão, ou seja, você precisa identificar alguma coisa que está executando ali no banco que está demorando muito, que está consumindo muito recurso. E uma outra situação é identificar algum possível erro que esteja acontecendo ali na sua instância, em algum banco de dados específico, através de algum comando, e aí você vai conseguir rastrear até chegar nesse comando que está dando algum tipo de erro ali dentro do seu ambiente de banco de dados SQL Server. Um ponto extremamente importante aqui, antes da gente começar a abrir nosso primeiro trace, nosso primeiro monitoramento aqui no SQL Profiler, é que, como você viu, ela é uma ferramenta independente, ela é uma aplicação independente. Eu tenho o Management Studio e tenho o SQL Profiler. Então, como ela é uma ferramenta independente, ela consome ali os seus recursos para poder funcionar. Então, ela vai consumir memória, vai consumir um pouco de CPU, enfim, vai ter o consumo ali no seu ambiente. Então, é uma boa prática, sempre que você precisar criar um rastreamento, um monitoramento aqui através do SQL Profiler, se possível, não abra essa ferramenta no servidor que está o banco de dados. Coloque essa ferramenta, abra ela na sua máquina, por exemplo, ou em um outro servidor, e aí sim, desse outro computador, dessa outra máquina, você se conecta na instância pelo caminho de rede ali normal, pela string de conexão, assim como as aplicações conectam, para que você execute e toda a carga dessa aplicação do SQL Profiler seja descontada, digamos assim, desse servidor onde você está executando ele, e não do servidor de banco. Pensa que o servidor de banco ele deve ser ali exclusivo, os recursos exclusivos para a utilização dos bancos de dados. E aí, se você começa a abrir outros processos ali dentro, como o Profiler, por exemplo, você vai começar a roubar, digamos assim, recursos daquele ambiente que poderiam estar sendo alocados para os bancos de dados, para ter performance no banco de dados, e aí você está gastando esse recurso com essa ferramenta. Então, se possível, abra ela na sua máquina ou em um outro servidor, e não diretamente no servidor de banco de dados, beleza? Daí você consegue economizar aí essa quantidade de recurso. Não é nada exorbitante, mas é recurso. E aí a gente acaba tirando ali, desfocando essa memória, esse CPU, do que deveria estar sendo de fato utilizado, que é para o desempenho do banco, desempenho das aplicações. Vamos aqui então começar o nosso primeiro profiler. Vou dar um geral aqui sobre a ferramenta, tá? Para que você possa se familiarizar mais com ela aqui, antes da gente de fato criar aqui um rastreamento já dos nossos bancos de dados. Vou começar aqui pela parte do menu. Nós temos aqui um menu rápido, né? Então você tem a parte de arquivos, edição, maneira de exibição, algumas outras ferramentas. E aí aqui embaixo você tem esse ícone aqui, né? Que é para você abrir um trace novo, e esse outro aqui que chama atenção também, que é para criar um template novo, o qual você vai aprender aqui também nessa aula a como criar esse template que vai ser utilizado aqui dentro do seu ambiente do SQL Server Profiler. Eu vou então clicar aqui nesse primeiro ícone, que ele me abre um novo rastreamento, e é o que você já está habituado. É muito parecido com a telinha quando você vai logar aqui dentro do Management Studio. Basicamente é a mesma tela, né? Quando você vai criar uma conexão aqui dentro. Então, quando você está dentro do SQL Profiler, ele vai abrir aqui essa janela de conexão para você apontar em qual instância você deseja criar esse monitoramento, esse trace, para ficar escutando, ouvindo ali tudo que está sendo executado dentro dela naqueles bancos de dados. Eu vou escolher aqui a minha instância do SQL 2017, que é a mesma que eu já estou conectado lá no Management Studio, e aí você precisa ter permissão aqui para fazer esse procedimento. Eu vou conectar com o meu login sysadmin, o usuário do Windows mesmo, para fazer essa configuração. Eu vou dar um conectar, e aí ele vai me abrir essa tela aqui, que é das propriedades do rastreamento que eu desejo configurar, e aqui já começa a ficar bem legal, bem interessante. O que nós temos aqui? Ó? Eu tenho aqui primeiro para dar um nome para ele, vou colocar aqui trace underline 1. Você pode dar o nome que você quiser, é o nome que vai ficar do arquivo aqui de rastreamento que você está criando. Ele está apontando aqui que está conectado para fazer esse rastreamento nesse servidor, está falando qual que é a versão que está sendo utilizada nesse servidor, né, que é o SQL Server 2017. E aí nós chegamos nessa opção aqui de usar modelo. E aí quando a gente clica aqui nessa setinha lateral, eu tenho a possibilidade aqui, olha,
de escolher todos esses modelos para utilização. Por padrão, ele já vem selecionado aqui o Standard, que cada um desses modelos ele vai ter determinados tipos de eventos selecionados aqui nessa outra aba. Então esse padrão é o que costumeiramente o DBA utiliza para fazer um rastreamento mais genérico. Ele quer pegar ali quais são as queries que estão executando com mais de X tempo ou com consumo de CPU acima de algum parâmetro que ele deseja, ou até mesmo alguma query baseada no número de uma conexão. Geralmente é utilizado aqui esse standard, esse modelo standard, que ele vai trazer aqui pelo menos 5 ou 6 eventos já pré-selecionados. E aí, para cada um desses outros tipos aqui de modelo que você tem, ele vai trazer alguns conjuntos de eventos já pré-selecionados aqui, que são colunas e eventos que vão te ajudar a identificar, por exemplo, comandos com tempo alto, comandos com lock, procedures, comandos que precisam ali de um tuning e por aí vai. E aí cada um desses tipos aqui que você tem de modelo vai servir para uma determinada funcionalidade. E aí você tem também a opção de colocar aqui em branco, e aí aqui na parte de seleção de eventos, ele vai trazer todos os eventos que existem ali dentro do SQL Profiler, tudo aquilo que você pode rastrear, e você seleciona manualmente. Mas sendo bem sincero, você vai ficar muito aqui mesmo na parte desse standard, que é o que vai trazer ali os principais pontos que você precisa rastrear na maioria das vezes, tá? Então, é a padrão, é o que já sugere a própria ferramenta e é de fato o que você vai mais utilizar. Se você quiser customizar ou pegar algum outro específico, você pode escolher ali, vai na aba de seleção de eventos e vai entender o que ele vai te retornar ali de eventos já pré-definidos. Uma vez que você escolheu aqui o modelo que você deseja utilizar de rastreamento, você tem algumas outras opções aqui que são bem bacanas também. A primeira delas, salvar no arquivo. Quando você seleciona essa opção, ele vai te pedir aqui para você apontar uma pasta para que você salve todo o conteúdo que vai ser rastreado, que vai ser colocado dentro desse arquivo em algum arquivo dentro do seu Windows, para que depois você possa abrir ele e verificar as coisas que tem dentro dele num segundo momento. Então, você tem essa opção de salvar o resultado em um arquivo no Windows. Você tem também a opção de salvar um resultado em uma tabela. E aí, quando você seleciona aqui salvar na tabela, ele vai te pedir para fazer a conexão numa instância, que você escolha um banco de dados e dê um nome para essa tabela. E aí, tudo que for retornado aqui nesse monitoramento vai ficar sendo salvo nessa tabela e você pode consultar ela também posteriormente. Essas duas opções aqui de salvar em arquivo ou salvar em tabela, elas são bem úteis quando você precisa deixar um rastreamento o qual você não vai acompanhar ali em tempo real, você não vai ficar olhando ali em tempo real. Imagina a seguinte situação: o seu cliente está com um problema ali de lentidão no ambiente dele para executar algumas determinadas rotinas de madrugada. E aí você quer deixar aqui um monitoramento rodando ali na madrugada para ver tudo que está sendo executado naquele ambiente que está demorando, por exemplo, mas você não vai estar ali a madrugada toda acompanhando. Você quer deixar esse monitoramento rodando e quando você chegar no outro dia de manhã, você olhar o que foi coletado aqui pelo seu monitoramento, pelo seu trace. E aí você tem essas opções, salvar no arquivo ou salvar na tabela. Por que é interessante isso? Se você simplesmente deixa aberto aqui o monitoramento e não pede para salvar essas informações, seja em arquivo ou seja em tabela, se porventura a sua sessão fechar ali no servidor ou desligar a máquina, enfim, tudo aquilo que já foi coletado vai ser perdido. Agora, se você já tem a opção aqui de salvar no arquivo ou salvar em tabela, ele já vai sendo salvo automaticamente conforme esses itens vão caindo aqui no seu trace, no seu monitoramento dentro do Profiler. Na maioria das vezes em que você está acompanhando, não se faz tão necessário salvar, mas em determinados momentos, por histórico ou nesses casos em que você não vai acompanhar ali o tempo todo, pode valer a pena aqui você utilizar esses parâmetros. E aí, por fim, nessa tela, a gente tem aqui uma opção de habilitar o horário de parada do rastreamento. Isso é bem importante. Lembra que eu falei que é uma ferramenta e ela consome recurso e por aí vai? Ela precisa, lembra sempre que ela precisa ficar escutando tudo que está sendo executado ali dentro do banco para depois filtrar apenas aquilo que você quer ver aqui, que você configurou, que é o que nós vamos ver na próxima tela aqui,
e aí exibir para você aqui dentro do Profiler aquilo que você quer. Então, se você deixa esse monitoramento rodando sem uma pausa, por exemplo, sem um stop ali, sem um final, sem um prazo para ele acabar, ele vai ficar o tempo todo ali fazendo esse trabalho, de ficar ouvindo o que está sendo executado e selecionando o que é que você escolheu filtrar ali para visualizar dentro do SQL Profiler. Isso vai consumir bastante recurso. Então, é uma boa prática que você configure pelo menos aqui um tempo em minutos que você quer que esse processo fique rodando. Então, eu quero que ele rode aqui por 5 horas. Tudo bem. Você vem aqui, faz a conta, coloca aqui em minutos quanto vai dar o tempo que você quer. E aí, automaticamente, quando der esse timer, essa configuração que você fez, a própria ferramenta encerra ali o monitoramento. Isso ajuda muito naqueles casos em que, poxa, esqueci, coloquei lá em um cliente para rodar o monitoramento através do SQL Profiler, e aí eu esqueci que estava rodando. Fui para casa, passou ali a noite toda rodando aquele monitoramento sem necessidade. Então essa opção aqui de colocar um horário de parada, de finalização do trace dentro do Profiler, pode ser útil para evitar essa sobrecarga desnecessária ali no ambiente. Então é uma boa prática e você pode utilizar esse parâmetro aqui. Você tem a opção de colocar quanto tempo em minutos ou colocar de forma fixa mesmo, quando você desmarca esse parâmetro aqui, qual que é a data e a hora, minuto, segundo exato que você deseja que ele pare. Então você tem essas duas opções. Seguindo aqui, eu vou deixar o modelo padrão mesmo, standard, não vou salvar em nenhum local e vou colocar aqui que é pelo menos 20 minutos, tá? Que é para a gente fazer o nosso acompanhamento aqui. Caso eu esqueça depois, não vou esquecer, claro, mas caso eu esquecesse, ele em 20 minutos iria parar o monitoramento para mim. Depois que a gente escolhe aqui todas essas opções, define, eu venho aqui para essa segunda aba, seleção de eventos. Então, note, eu estou com o modelo padrão. Então, quando eu clico aqui em seleção de eventos, ele me traz aqui esses eventos já pré-definidos para fazer aqui o monitoramento, o acompanhamento. Então, eu tenho aqui algumas informações de eventos de auditoria de segurança, login e logout, ou seja, quando conectou aquela sessão, quando desconectou aquela sessão. Tenho aqui também alguns eventos do grupo de sessões, que é quando existe alguma conexão executando alguma coisa. Tenho também o grupo de eventos de Store Procedures, que são objetos dentro da SQL que são executados, como um comando mesmo. E tenho aqui o grupo de eventos do TSQL, que são as queries de fatos que são executadas. Os selects, inserts, updates, deletes, enfim, tudo que é executado. Então, por eu já ter escolhido aquele modelo padrão, modelo standard, ele já me traz aqui essas esses 6 eventos aqui que eu posso rastrear. E aí você nota aqui do lado que eu tenho as colunas, né? Que eu posso escolher, que eu desejo que me retorne a informação dentro desse meu rastreamento. Então, por padrão, ele já me traz esses eventos e me traz algumas colunas aqui, algumas informações específicas que são interessantes para fazer um acompanhamento aqui desse ambiente. Mas mesmo escolhendo esse que é padrão, esse modelo padrão, geralmente o DBA ele utiliza aqui mais a parte de Store Procedure e TSQL. Então essas outras informações aqui, como por exemplo auditoria de segurança, de login, eu não vou selecionar também essa aqui de sessão, e eu não quero saber quando a query começou a executar, eu quero saber quando ela terminou de executar. Então eu vou tirar aqui esse batch start. No fim, a gente fica selecionado aqui, ó, na maioria das vezes quando você executa um trace, vai ficar selecionado apenas na Store Procedure RPC Completed, que é quando terminou de executar uma procedure, e SQL Batch Completed, que é quando terminou de executar um comando dentro do seu ambiente SQL Server. Depois que eu selecionei aqui quais são de fato os eventos que eu desejo rastrear nesse meu monitoramento, eu posso vir aqui na lateral e clicar aqui, olha, nessas opções. Eu tenho aqui dois parâmetros, mostrar todos os eventos e mostrar todas as colunas. Eu vou selecionar essa opção aqui, mostrar todas as colunas, e aí ele vai me abrir uma possibilidade aqui de selecionar colunas a mais do que eu já tenho aqui pré-selecionado.
Eu vou fazer isso, ó, vou clicar aqui em mostrar todas as colunas, e aí note que ele já até limpou aqui para mim os eventos que não estão selecionados, porque não faz sentido continuar aqui na tela para mim, senão que eu não vou utilizar eles. Então ele ficou só os dois que eu deixei selecionados, e aí se eu puxar a barra aqui para a lateral, ele vai me aparecer várias outras colunas com várias outras informações, e se eu quiser que me retorne no rastreamento, eu posso escolher. Então eu tenho muitas outras opções aqui, porque eu fleguei aqui essa opção mostrar todas as colunas. E aí nota só como tem informação relevante aqui, ó. Por padrão, ele não me traria no monitoramento qual que é o nome do banco que aquela query foi executada. Então eu quero sim ter o nome do banco. Outra informação relevante aqui, qual que é a máquina, qual que é o hostname que está executando aquela query, aquela procedure. É importante saber também no rastreamento, então vou selecionar também essa opção. Posso andar aqui um pouco mais para frente e se eu ver alguma outra coluna que faça sentido aqui para o que eu estou fazendo, eu posso selecionar. Mas na maioria das vezes, o que eu, por exemplo, utilizo no meu dia a dia de trabalho é essa configuração aqui. Então eu tenho Store Procedure RPC Completed, TSQL, SQL Batch Completed. Com essa combinação aqui desses dois eventos e todas essas colunas que já vieram selecionadas, mais essas duas, do Database Name e Host Name, você já vai conseguir rastrear basicamente tudo aquilo que você precisa. Imagina que você quer identificar queries que estão demorando para executar. Com essa configuração você consegue. Você está querendo pegar as queries que estão consumindo mais CPU no seu ambiente. Com essa configuração aqui você também consegue. Você quer pegar alguma query que esteja apresentando erro, que está executando, mas está dando erro no sistema. Você quer saber qual que é a query que está dando erro. Com essa configuração você também consegue. Quer rastrear o que uma determinada conexão está executando. Com esse formato você também consegue. Quer saber o que está sendo executado por uma máquina específica. Isso aqui também vai servir para o que você está querendo, tá? Então essa é uma configuração padrão que você pode utilizar e na maioria das vezes isso aqui já vai entregar aquilo que você precisa. Uma informação bem importante, olha, é essa primeira coluna aqui, Text Data. Repara que ela não veio marcado na Procedure. Então, se eu não marcar essa coluna aqui no RPC Completed do Store Procedure, ele não vai me mostrar qual que é o script que foi executado dessa procedure. Então eu quero saber qual que é a procedure que está sendo executada. Então eu vou marcar essa opção aqui também para me mostrar, caso seja executada uma procedure, o que é esse comando que foi executado. Beleza? Então eu tenho aqui basicamente qual que é o comando executado, o nome da aplicação que executou, tem o nome do login que executou, quanto consumiu de CPU, quanto consumiu de leitura, de escrita, o tempo que levou, qual que é o número da conexão, o código da conexão, a data de início de execução do script, a data final de execução do script, data e hora, né, minuto, segundo, nome do banco de dados que foi executado e nome da máquina que foi executada. Então eu já tenho aqui tudo o que eu preciso. Feito isso, eu ainda tenho mais uma opção aqui embaixo, que é realizar o filtro de coluna. É esse botãozinho aqui, qual eu vou clicar nele, e aí ele vai me abrir essa tela. E aí veja a facilidade que você tem para passar a filtrar o que você deseja ver aqui no seu monitoramento. Então você tem basicamente todas as colunas que você selecionou aqui na tela de trás, você tem a opção de filtrar elas aqui dentro do seu trace, dentro do seu monitoramento. Então, por exemplo, eu quero filtrar quando o nome da aplicação é um nome específico. Então você tem essa opção aqui e aí você vai configurar aqui dentro desse boxezinho aqui o nome da aplicação que você deseja. Ou eu quero pegar todas as queries executadas que não sejam da aplicação X. Você tem como colocar aqui também. Quero filtrar consumo de CPU maior que determinada quantidade, maior que 300, por exemplo. Você tem essa opção de filtro. Só queries de determinado banco de dados. Quero filtrar por tempo. Quanto tempo a query está executando? Esse parâmetro aqui chamado duration, que é a duração de execução da query, ele retorna em milissegundos. Então, um segundo é 1000 milissegundos. Lembrando sempre que quando você vai configurar ele, tem que configurar baseado em milissegundos. Então, eu quero saber todas as queries que estão executando em mais do que 3 segundos nos meus bancos de dados. Você tem como usar esse filtro para fazer também a configuração aqui do seu profiler. Quero filtrar somente queries de
de determinada máquina, que estão sendo executadas por determinada máquina. Enfim, para cada uma aqui das colunas que você tem, que você escolheu na tela de trás, você tem a opção de filtrar aqui e colocar, refinar essa busca para trazer somente as informações que você deseja. No nosso exemplo aqui, eu vou utilizar o filtro duração. Lembrando que ele é marcado com milissegundos, conforme eu falei, e aí eu tenho que configurar aqui sempre fazendo vezes 1000, porque é em milissegundos. Nesse caso, eu quero que ele me retorne todas as queries que forem executadas aqui com mais do que 1 segundo de execução, mais de 1 segundo de tempo de execução. Então eu vou colocar aqui 1000, porque é em milissegundos. Uma vez que eu preenchi aqui, note que ele ficou com uma imagem aqui, né, que é um filtro feito nesse campo de duração. E aí a gente tem aqui embaixo esse outro parâmetro, que é excluir linhas que não contêm valores. É extremamente importante que você marque esse parâmetro, porque é ele que vai fazer o seu trace, o seu monitoramento, filtrar apenas as queries que pertencerem a essa condição. Que condição? Que o tempo de duração delas seja maior do que 1 segundo. Beleza? Então eu vou dar um OK aqui. E basicamente é isso. Então a gente criou um trace, um monitoramento no SQL Profiler para essa instância que eu tenho aqui do SQL 2017 na minha máquina, para me retornar todas essas colunas, todas as queries que levarem mais de 1 segundo para executar. Feito isso, eu vou clicar aqui em executar. E aí ele vai abrir aqui o monitoramento para mim. E ele nesse momento já está escutando tudo que está executando aqui na minha máquina, nessa minha instância. Como eu não tenho nada executando nesse momento, ele está em branco. A partir do momento que eu passar a executar lá no meu Management Studio ou na aplicação, vai começar a cair as queries aqui, desde que pertença àquele filtro. Lembra que a gente fez? De que a query leve mais de 1 segundo para executar. Eu vou agora lá para o meu Management Studio, vou voltar lá e vou começar a executar algumas queries para a gente ver se ela aparece aqui ou não, tá? Então vou voltar aqui para o Management Studio. Eu tenho algumas queries aqui prontas já para serem executadas na base Adventure Works e eu vou executar elas aqui, ó. Vou selecionar essa primeira. Note que ela foi bem rápida, não deu nem 1 segundo, então se eu voltar lá para o Profiler, ele não apareceu nada porque não levou nem 1 segundo para executar. Vou pegar outra query aqui, vou executar ela também. Também foi extremamente rápida, não apareceu lá. Vou abaixar aqui, tenho mais algumas queries que eu vou executar também. Então note que ele não está aparecendo porque não está pertencendo ao filtro que a gente fez, beleza? Ó, mais uma não apareceu. Vou aqui para essa última. Também foi extremamente rápida, não apareceu, beleza? Agora eu vou executar uma outra query aqui. Eu abri uma outra query, colei aqui um comando na base de dados Adventure Works. A gente estava fazendo Adventure Works 2017, agora a gente vai para essa Adventure Works. Ó, eu vou executar, ele vai me retornar aqui e note que ele já passou de 1 segundo para executar. Eu vou deixar ele rodando por um período e aí quando ele finalizar a execução aqui, nós vamos olhar lá no SQL Profiler e aí é para ter um registro lá de uma linha que representa esse comando aqui que foi executado. E aí nós vamos ver algumas características lá do que é retornado e como que a gente pode visualizar algumas informações. Finalizou a execução aqui. E aí eu posso voltar aqui para o meu Management Studio e aí eu tenho aqui inclusive duas queries que foram retornadas. Uma através da minha aplicação aqui Management Studio, algum comando interno, algum processo interno que executou ali do meu Management Studio. E depois aqui embaixo nós temos aquela query, olha, que foi executada lá no banco de dados. E aí quando eu seleciono aqui a linha que eu desejo avaliar, aqui embaixo ele aparece para mim qual que é o comando exato que foi executado. Por isso que é importante marcar aquela opção do text data, porque é nela aqui que aparece o comando executado. Então se eu seleciono outra linha, ele muda o comando aqui embaixo. Beleza? Então é importante você marcar essa coluna text data para você ver qual que é o comando executado. Vamos então agora aqui avaliar as colunas que ele retornou algumas informações bem relevantes. Ó. Então eu tenho aqui no text data a query que foi executada, application name, consigo ver que foi executado pelo Management Studio, tenho aqui o nome do login que executou esse comando, nesse caso é o meu login aqui de Windows. Tem a informação aqui de quantidade de CPU consumida, foi uma quantidade bem alta para executar essa query.
o número de reads que foram feitas para retornar essa query aqui na execução dela, o número de writes que foram feitas, nesse caso foi 0, porque foi um select que eu executei, eu não escrevi nada, eu só estava lendo dados. O tempo de execução dele, nesse caso aqui, ele deu 53 segundos, lembrando que é em milissegundos, então é vezes 1000, né? Nesse caso tem que dividir por 1000, então deu 53 segundos de execução, esse comando. E aí, por fim, nós temos aqui algumas informações como o número da conexão, o SPID, e aí esse número de conexão ele pode ser utilizado para rastrear somente comandos, por exemplo, de determinado processo dentro do banco. Então é legal você ter essa informação também, para saber o número da conexão que executou esse comando no seu banco de dados. Temos aqui também a data e hora, minuto e segundo que começou a executar, e a data, hora, minuto, segundo que finalizou a execução. E aí, por fim, aquelas duas opções que nós selecionamos lá que não vêm por padrão marcadas. Lembra? Qual que é o banco de dados executado e qual que é o nome da máquina que executou. Nesse caso é a minha própria máquina. Por que o nome do banco de dados é importante? Lembra que eu tenho aqui no meu banco de dados, olha, todas essas bases. Se eu não tivesse essa coluna marcada, como eu iria saber que essa query ela foi executada em determinado banco de dados? Para saber se ela é ou não uma query daquele banco ao qual eu desejo avaliar, ao qual eu preciso avaliar. Dificilmente você conseguiria chegar nessa informação, então por isso é importante você trazer também aqui no retorno do seu profiler, do seu trace, qual que é o banco de dados que essa query ela está sendo executada. Aí nós temos aqui algumas outras funcionalidades, por exemplo, ó, nesse botãozinho aqui vermelho, você paralisa o trace, dá um stop nele, e aí ele vai parar o arquivo ali, parar de ficar escutando o banco de dados. Tem esse outro botãozinho do lado que é um pause, ele para de coletar os dados para o seu trace, mas ele continua escutando o que o seu banco de dados está executando. Então é como se fosse uma pausa apenas, não é stop final. E temos esse outro botãozinho aqui que é o play, que quando você está no status de pausa ou stop, ele habilita para você executar. Além disso, nós temos também essa borrachinha aqui, que é para limpar tudo que tem. Imagine que você tem aqui 100 linhas no seu trace, você quer limpar ele. Você não vai fechar, abrir um novo, configurar tudo de novo. Você clica nessa borrachinha e ele vai limpar o conteúdo para você. E temos também essa lupa que é para você fazer uma busca. Imagina que você tem aqui várias linhas dentro do seu profiler e você quer buscar, por exemplo, uma palavra específica, um comando específico. Você clica nele aqui, ele vai abrir essa janelinha aqui de localizar. Você pode digitar, por exemplo, uma palavra aqui. Eu vou digitar ID, que é o que aparece aqui nesse comando. Olha. Vou dar um localizar próximo. Você pode escolher as colunas que você quer buscar, tal. Vou pôr aqui, por exemplo, no text data apenas. Vou dar aqui um localizar próxima. Ele já me trouxe aqui, ó, o cursor veio para essa tela, para essa linha e já me mostrou o comando aqui embaixo. Então você pode fazer uma busca através dessa lupa. Eu posso então, como eu falei, pausar o meu trace e aí ele criou uma linha de pause. Ele habilitou para mim agora aqui a opção de iniciar o rastreamento, que é esse botãozinho verde, esse play aqui verde. E aí quando eu clico nele, ele continua aqui, ele startou novamente e continua registrando para mim o que foi executado aqui. Quando eu clico aqui no vermelhinho, que é o para parar o rastreamento, ele dá um stop aqui no rastreamento. E aí quando eu habilitar novamente, ele vai limpar tudo porque eu parei. Digamos que eu fechei aquele rastreamento e vou iniciar ele novamente. Aí eu clico aqui para iniciar, ele limpa tudo e começa novamente aqui a ouvir e escutar o que está sendo executado no banco de dados, beleza? Outros tipos de filtro que você pode utilizar aqui que são bem interessantes. Ó, eu venho aqui, eu parei esse trace, posso vir aqui em propriedades para alterar esse que eu já estou aqui criado, já estou conectado, ou eu posso criar um novo. Nesse caso, eu vou vir aqui em propriedades, esse botãozinho aqui do lado da lupa, clicar nele e ele vai me abrir aqui exatamente como eu deixei configurado, com os mesmos filtros e tudo mais. Agora eu quero alterar, por exemplo, eu não quero mais filtrar aqui por duração. Eu quero filtrar, agora eu vou desmarcar essa opção, eu quero filtrar por SPID, que é o número da conexão. Ó. Então, como que eu pego esse número da conexão? Eu vou lá no Management Studio, por exemplo, e nessa query aqui que eu estou aberta, eu vou puxar aqui para cima ó, e vou executar, por exemplo,
um select @spid para retornar para mim qual que é o número da conexão dessa query. Então essa conexão é o número 55. Eu posso vir aqui no meu profiler, no SPID igual a 55. Vou marcar aqui para ele filtrar somente a linha que for conexão 55. Vou dar um OK e vou dar um executar. Ele está ouvindo então tudo que é executado na conexão número 55. Se eu vier aqui, abrir uma consulta nova e executar qualquer select, ó, select getDate, vou executar, ele me retornou. Se eu voltar no profiler, ele não me trouxe nada. Por quê? Porque aqui, @spid, aqui o ID é 58. Agora, se eu voltar lá no que é 55 e executar essa query, ele me retornou aqui os dados. Se eu voltar no profiler, ele me retorna aqui a query que foi executada, olha, porque ela está no SPID 55, que é essa coluna aqui que a gente filtrou, olha. SPID 55, que é o número da nossa conexão, beleza? Então eu tenho aqui, já filtramos por duração de tempo de query, filtramos aqui também pelo número da conexão, e aí um outro ponto bem legal que você pode fazer aqui de filtro também é, imagina, deixa eu rodar aqui outras queries, ó, para ficar fácil de vocês perceberem, ó. Vou executar aqui outras queries dentro desse mesmo ID. E aí, quando eu vou lá no Profiler, olha, ele registrou aqui para mim todas as queries que foram executadas dentro do meu SQL Server, dentro dessa seção 55. Agora eu vou parar esse rastreamento, vou voltar aqui em abrir o rastreamento, as propriedades do rastreamento. Vou aqui na seleção de eventos e vou selecionar aqui também uma coluna com o nome Error. Eu quero que me retorne também se o status dessa query deu erro ou não. Vou colocar aqui executar, ele vai iniciar novamente. E aí eu vou trazer essa coluna de erro aqui para frente para ficar mais fácil de visualizar, ó. Então eu estou com a coluna de erro aqui. Aí o que acontece? Imagina que a aplicação lá do seu cliente está dando erro em alguma tela e é um erro que é alguma query que está errada, que está sendo executada errada, mas o desenvolvedor não está conseguindo encontrar o que, que é. Qual que é a possibilidade que você tem como DBA? Criar um rastreamento aqui no Profiler para identificar somente queries que estejam apresentando algum tipo de erro. Filtrar somente as queries que estão dando erro. E aí, com isso, você vai conseguir achar a query muito rapidamente e devolver lá para o desenvolvedor da aplicação ajustar e corrigir o problema no sistema. Então, ó, eu tenho aqui a coluna de erro agora. Vou voltar aqui na minha query do SQL. Vou executar essa, ó. Executei essa. Na query 3, o que eu vou fazer? Ó? Ao invés de selecionar a query inteira, eu vou errar aqui de propósito. Vou selecionar tudo, menos o S inicial. Ou seja, isso aqui vai dar um erro de sintaxe, porque a query está errado. Era para estar digitado select e não elect, que é o que a gente vai executar aqui. Ó. Vou dar um F5, ele vai me dar erro de sintaxe aqui. E aí, quando eu vou lá para o Profiler, olha só essa coluna de erro. Todas as queries que eu executei anteriormente, elas não apresentaram erro e elas ficaram com 0 aqui de parâmetro e escrito OK na frente. Porém, essa última, perceba aqui, ó, o script que ela executou. Ele está exatamente o que a gente selecionou lá, ó, elect e não select, por isso ele apresentou erro. E aí quando a gente olha aqui no Profiler, ele marcou essa coluna com o valor 1 de erro. Agora, logicamente, o que você pode fazer? Eu vou parar aqui esse rastreamento, vou voltar aqui nas propriedades dele, vou lá na seleção de eventos, vou em filtros de coluna, procuro aqui a coluna erro e coloco igual a 1. Ou seja, eu quero filtrar somente onde a coluna erro me der o resultado 1, que significa que tem alguma query errada na execução dela ali. Vou dar OK, vou dar um executar. Nesse cenário, você falaria lá para a pessoa do sistema, executa aí novamente o procedimento até dar o erro e aí eu vou conseguir pegar a query aqui no banco que está dando erro. Vamos simular isso, ó. Então eu vou executar aqui, ó. Executei essa primeira query, vou executar essa segunda, vou executar a terceira
e vou executar a quarta query. E aí eu vou repetir a quarta query, só que essa quarta query eu vou errar também aqui no comando. Ó. Vou selecionar só do ECT para frente. Ele vai dar um erro de sintaxe. E aí quando eu vou lá para o meu SQL Profiler, ele só me retornou uma única linha com aqui a coluna erro preenchida com 1, que foi o que a gente filtrou, e é somente aquela query que estava com erro, que deu erro de sintaxe lá dentro do Management Studio e estaria dando erro de sintaxe dentro da aplicação para o seu cliente. Legal, né? Você consegue rastrear, refinar a sua busca ali até chegar de fato na informação que você precisa. E aí você pode brincar aqui com os filtros da maneira como você quiser. Deixa eu parar esse rastreamento. Vou abrir de novo as propriedades. Você pode brincar com ele aqui com as colunas que você quiser. Filtrar por nome de base de dados, somente queries de uma base, por tempo, por CPU, query que está dando erro, o nome de uma máquina específica, nome de um login no SQL específico, uma conexão específica. Posso inclusive também filtrar pela coluna text data, que é, eu quero filtrar somente queries que façam insert. Eu tenho a opção aqui de vir no filtro da coluna text data e colocar aqui como. Aí eu vou colocar entre porcentagem, que é como se faz um like dentro do SQL, e insert. Seleciono essa opção aqui de baixo e aí ele vai pegar todas as queries que tiverem a palavra insert no meio ali do script. E aí você vai listar somente os inserts aqui. Enfim, você pode utilizar esses filtros da maneira que você quiser. Combinar filtros, como a gente fez aqui. Nesse último exemplo, a gente estava combinando aqui o SPID 55 com a coluna de erro. Então você pode utilizar da maneira que você quiser e combinar eles aqui da forma que você quiser. Outra coisa bem legal, você pode ter mais de um profiler ao mesmo tempo rodando, mais de um trace, de um monitoramento rodando para o mesmo ambiente. Imagina que você quer fazer um filtro aqui só por queries que estejam demorando mais do que 3 segundos, por exemplo, e um outro rastreamento simultaneamente que pegue somente as queries que consumam mais do que 300 de CPU, por exemplo. Você consegue manter os dois ao mesmo tempo ativo, funcionando, e cada um vai coletar as informações de acordo com o filtro que você selecionou e configurou ali para aquele rastreamento em específico. Além desse modelo default padrão ali de monitoramento que a gente escolheu, que é o Standard, lembra que você tem a opção aqui, eu vou criar uma nova conexão, de escolher esses outros modelos. E aí, por exemplo, ó, se eu colocar aqui Locks, quando eu for para o seleção de eventos, ele vai me trazer outros eventos aqui que são relacionados aos eventos de lock dentro de um banco de dados SQL. Se eu mudar aqui para SPs, por exemplo, eu vou para a seleção de eventos, ele vai me trazer outros tipos de eventos aqui e aí vai, de acordo com o que você selecionar aqui, ele vai mudando as seleções de eventos que ele traz aqui como default para o seu monitoramento. E aí existe a possibilidade de você criar o seu próprio modelo. Lembra que eu falei que na maioria das vezes você vai utilizar essa configuração aqui com essas colunas, elas já vão atender tudo aquilo que você precisa e tudo mais? Você pode, por exemplo, criar aqui um modelo com esse template que está configurado, e aí todas as vezes que você for criar um trace novo, criar um monitoramento novo, você seleciona aqui o seu próprio, que já está com todas as colunas que você quer, tudo configurado bonitinho da forma que você precisa. Pode agilizar aí o seu dia a dia de trabalho. E como que você faz essa configuração? Ó, eu vou fechar aqui, esse meu monitoramento já está pausado, eu vou fechar ele aqui em cima. Esse segundo botãozinho aqui, olha, novo modelo. Eu vou clicar nele, ele vai me abrir essa tela. Eu vou dar aqui um nome para esse modelo, vou colocar DBA monitoramento. Eu posso utilizar por padrão já aqui, me basear em algum que já exista. Nesse caso, eu vou deixar aqui já o standard padrão e vou vir aqui em seleção de eventos, que ele já me traz ali o que está pré-configurado no standard, que é o padrão. Vou tirar aqui as opções que eu não quero, vou deixar apenas aqueles que eu mostrei para vocês até agora. Vim aqui no Text Data, vou mostrar todas as colunas e eu quero também o Database Name, Host Name. Beleza, são essas as colunas que eu quero e esses são os eventos que eu quero. Vou clicar aqui em salvar
E agora, quando eu for criar um rastreamento novo, eu vou me conectar aqui na instância, ele já vem aqui para mim, ó, o que eu criei lá. E aí, quando eu vier aqui para a seleção de eventos, ele já vai estar exatamente da forma que eu deixei configurado quando eu criei ele lá. Aí, basicamente, eu posso aqui vir e pôr o filtro que eu quiser. Uma coisa que você pode customizar ainda mais. Digamos que costumeiramente, frequentemente, você execute um monitoramento de queries que levam mais do que 5 segundos para execução. Você pode, inclusive, já colocar esse filtro no seu modelo lá que você tem criado. Ó, vou vir aqui em novo modelo de novo. Vou colocar aqui um nome DBA, Monit de monitoramento, 5 segundos, 5S. Vou selecionar o próprio DBA monitoramento que eu já criei. Vou selecionar aqui os eventos e vou criar um filtro. Vou vir aqui em duração, maior ou igual a 5.000, que é 5 segundos. Já seleciono essa opção de exclusão, dou um OK e salvar. Quando eu for criar um trace novo, vou me conectar. E aí eu tenho a opção de utilizar aquele meu modelo que eu criei sem filtro nenhum, ou eu posso utilizar o de 5 segundos. E aí, basicamente, é só dar um executar e ele já vai estar inclusive com um filtro de 5 segundos configurado, que foi o que você fez na criação do modelo. Vamos só conferir aqui, ó. Eu venho em seleção, ele vai estar da forma que eu configurei. Se eu vier em filtros, ele já está aqui com um filtro ó, de 5 segundos configurado. É muito mais rápido, muito mais prático, né? Basta vir aqui, seleciono o modelo que eu já tenho pré-configurado, dou um executar e ele já vai filtrar. Para os casos específicos que você precisa mudar ali o filtro que você tem, aí você pode usar o seu próprio padrão lá, que não tem filtro nenhum, e depois só configurar o filtro que você deseja, por nome de máquina, nome de aplicação, ID da conexão e por aí vai da forma que você precisar. Bom, na aula de hoje você aprendeu sobre o SQL Server Profiler. Essa ferramenta ela é muito utilizada no dia a dia mesmo do DBA. É, digamos que um braço direito ali do DBA que ajuda ele a entender o que está sendo executado e a entender para que lado ele deve avaliar. Com o resultado que você tem aqui do SQL Profiler, das queries, você consegue já ter um direcionamento de tuning, que é a parte de melhoria de performance das queries. Você consegue pegar as queries que estão demorando mais tempo e ver onde você consegue melhorar elas, as queries que mais consomem CPU, queries erradas que precisam ser corrigidas, até mesmo pegar ali alguns processos que estão fazendo muitas leituras, muitas escritas e ver o que está acontecendo, se precisa de uma otimização, se tem alguma coisa errada ou não, se é normal. Através dessas informações, você vai ter um direcionamento melhor do que você deve fazer com os dados, com as informações que você coletar aqui nela. Tenho certeza que você vai utilizar muito essa ferramenta no seu dia a dia de trabalho como um DBA SQL Server. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!